Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o tópico para preparar um exército do livro Manual de Guerra de Tânia Teresa e Otto Carvalho. Vamos lá? Característica individual do guerreiro. A coragem e a ousadia para guerrear são qualidades importantíssimas do guerreiro. Entretanto, ainda mais importante que essas qualidades é o nível de morte interior. Apocalipse 12:11. João 15:19. Nós não somos deste mundo. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo nos mostra a diferença entre a lei e a graça. A lei é morte e a graça é vida. No entanto, pecado é pecado desde a fundação do mundo. A diferença é que agora nos mostra o apóstolo, através de uma alegoria, o que verdadeiramente sepultado e ressuscitou. Do mesmo modo, nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida. No verso 19, o apóstolo nos admoesta afirmando que se nós, que antes oferecemos nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora que morremos em Cristo Jesus para o pecado, que os nossos membros sirvam para a santificação e para a justiça. 1 Pedro 1:17, 2:11, somos forasteiros em peregrinação. João 8:23, Jesus é do alto. Efésios 2:1-6, com ele estamos no alto. E Atos 1:8, o poder da igreja vem do alto. Filipenses 4:6 e 7, 4:19. Não devemos andar ansiosos por nada. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós somos do alto e lá devemos permanecer. Nossa atenção deve estar nas coisas eternas, porque somos também eternos. Nós não somos deste mundo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, veio com eles um misto de gente. Números 11:4 relata que o populacho que estava no meio do povo não queria o maná, o pão que desceu do céu, mas tinha saudades das iguarias do Egito. O populacho influenciava o povo de Israel, que tornou-se pesado para Moisés. Através de um profundo nível de cruz, de negação de si mesmo, surgirão características como valentia e ousadia, obediência, apesar dos riscos, coragem e intrepidez, eficácia e excelência no agir, sensibilidade e serviço maleável, desapego das coisas terrenas. A escolha deve recair sobre guerreiros adestrados na luz, porque a luz de Deus é o único fator que pode dissipar as trevas. A luz é a arma mais poderosa que existe. Nenhum demônio pode resisti-la. A luz é o próprio Deus. A escuridão torna-se insustentável diante da luz. Características dos guerreiros adestrados na luz: para desfazer as obras das trevas, abrir os olhos aos cegos, expor todas as coisas e torná-las visíveis, expor as transgressões, pecados e ignorância. Tiago 5:16. Arrancar e derrubar para destruir e arruinar e também plantar e edificar. Jeremias 1:10. Nem todos podem estar na linha de frente guerreando contra principados e potestades territoriais. E nem todos os que são chamados são escolhidos. Juízes 7:3. Quem não pode participar da guerra, respeitando sempre o chamado de cada um? Medrosos, tímidos, imaturos, pessoas recém-casadas, pessoas com bebês em fase de amamentação, pessoas com negócios que lhes tomam muito tempo, pessoas com o coração em outra coisa que não seja a obra, pessoas sem a convicção de sua posição no reino. Deus tem dois tipos de exército, os celestiais e os terrenos. Os dois interagem quando o Senhor chama à batalha. 2 Reis 6, de 14 a 17, Isaías 13, de 3 a 5. No confronto com altas hierarquias demoníacas, Deus sempre envia suas tropas celestes
que são aquelas que executam a parte mais difícil da guerra. Apocalipse 12, de 7 a 10. A guerra, na posição correta, em Cristo, nos eleva a um nível de autoridade suficiente para enfrentarmos as altas patentes nas regiões celestiais. Nossa posição em Cristo nos coloca diante de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, na plenitude de todas as coisas terrenas e espirituais, acima de principados, potestades, poder, domínio e todo nome que se nomeia, acima dos tempos. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A armadura com a qual nos revestimos não é uma armadura qualquer, é a armadura de Deus. Ela não vem sobre nós só porque fazemos uma declaração profética. Ela representa uma posição espiritual, implica em estarmos estabelecidos em posições celestiais, inexpugnáveis como a verdade, a salvação, a justiça, o amor, a fé, a preparação do Evangelho e a íntima comunhão com a palavra de Deus. Nessas posições, guerrearemos no mundo espiritual e seremos vencedores. Não se pode admitir atitudes antagônicas tais como cinturão da verdade versus de hipocrisia, falsidade e mentira. Couraça da justiça versus injustiça, rebeldia, ciúme, palavras venenosas, soberba, etc. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz versus divisão, facção, partidos, contenda. Escudo da fé versus incredulidade, medo, insegurança. Capacete da salvação versus dúvida, confusão, pensamentos impuros, fortalezas, preconceitos e paradigmas mundanos. Espada do Espírito versus religiosidade, doutrinas humanas, fundamentos humanos. Guerrear na carne é como arremessar machado à lua e pedras ao sol. A armadura de Deus é perfeita, indestrutível, poderosíssima, porém é adquirida na medida em que nos firmamos em nosso processo de conversão. Um guerreiro que luta pelo Espírito de Deus é um homem ou uma mulher impregnados da verdade, que abomina a falsidade e a mentira. Alguém cheio da justiça e amor que ama nas condições mais adversas e contrárias a si mesmo. Jesus nos deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um guerreiro revestido de humildade e docilidade é fácil de ser dirigido pela mão de Deus e de seus superiores. Estes são os escolhidos de Deus, os revestidos dele, os armados por seu espírito, não podem ser vencidos. Não cabe retaliações contra eles, pois estão no esconderijo do Altíssimo e fizeram nele a sua morada. Nossa posição na batalha. As promessas de Deus para nós são: em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Deus peleja por nós. Deuteronômio 30. O Senhor nos defende. Jeremias 1:19. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Temos poder sobre o inimigo. Lucas 10:19. Quem é contra nós se Deus é por nós? Romanos 8:31 e 2 Timóteo 1:7. O diabo está vencido. Foi expulso publicamente na cruz do Calvário. Seus principados e potestades estão vencidos e nada pode nos deter. Jesus, quando foi ao interior da terra, arrombou as portas do inferno e tem hoje em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então o inferno já foi abalado. Satanás já está vencido e o Senhor Jesus, que já venceu, está aguardando que a sua igreja, que é o seu corpo e que recebeu de suas mãos as chaves do reino dos céus, coloque seu inimigo debaixo dos pés. Não devemos, entretanto, ignorar que entramos numa batalha invisível, mas real, e que nesse conflito estamos entrando no território do inimigo. Por isso mesmo, devemos nos preparar convenientemente, conhecer o inimigo, o terreno em que estaremos pisando e pedir as estratégias de Deus para cada momento ou circunstância vai nos assegurar a vitória nessa guerra. Entretanto, o nosso maior trunfo é a total dependência do Senhor. Só podemos entrar nessa guerra com Ele à nossa frente. Ele é o Senhor da guerra.